Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Sábado. Prós e contras. Sem dúvida, uma doutrina que divide os chamados cristãos nos dias de hoje é, com certeza, a questão do sábado. A grande maioria, compreendida entre evangélicos e pentecostais e mesmo muitos protestantes, são contra o sábado e não veem nele um dia a ser guardado pelos cristãos. Do outro lado, os verdadeiros protestantes, tendo os adventistas, por exemplo, como uma instituição eclesiástica mais conhecida, e algumas outras instituições menores, e pessoas de forma isolada, sem denominação e independentes. Aqui, gostaria de colocar apenas 7 textos e considerações que entendo pertinente a este assunto, seguindo de forma bastante resumida a ordem estabelecida na Bíblia, iniciando pelo Gênesis. A favor. Pergunta. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia. Gênesis 2:2. Resposta. Está escrito e é um fato. Deus descansa no 7º dia, chamado de sábado ou simplesmente sabate, que quer dizer descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20:8-11. Pergunta. Está escrito e é fato. Deus ordena no 4º mandamento que o homem deve lembrar-se e deve santificar o dia de sábado. Resposta. Mostra claramente que o 7º dia é dele e apresenta o porquê. Porque em 6 dias fez, mas descansou no 7º, e por ter descansado neste dia, abençoou e santificou, santo e separado. 3. Pergunta. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Êxodo 31:16 e 17. Resposta. Está escrito e é fato. Guardarão o sábado como aliança perpétua. Entre Deus e seu povo será um sinal para sempre, eterno. Deus reconhece o sábado como sinal ou marca entre ele e seus filhos. 4. Pergunta. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Resposta. Está escrito. As leis dos 10 mandamentos, dos quais o sábado é um, foram escritas pelo próprio dedo de Deus, mostrando o cuidado e zelo que o Senhor tem por suas leis, na rocha, como símbolo de eternidade. 5. Pergunta. Santificai os meus sábados, por servirão entre mim e vós como um sinal, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20:12-20. 5. Resposta. Está escrito e é fato. Deu os sábados como um sinal entre ele e seu povo, e para que o seu povo saiba que ele é que o santifica, e para que, santificando o sábado, saibamos qual é o Deus que servimos. 6. Pergunta. Se desviares o teu pé do sábado, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58:13-14. Resposta. Está escrito e é fato. Há promessas específicas para os que desviam o pé, que não pisam, transgredindo o sábado. Se fizerem isso, diz o texto, então se deleitarão no Senhor e então receberão a herança de Jacó. 7. Pergunta. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor?
Isaías 66, 22 e 23. Resposta está escrita e é fato. Por toda a eternidade, de um sábado a outro, toda a carne irá adorar perante o Senhor. A carne mostra claramente que são os redimidos e as criaturas do Senhor. Contra. 1. Pergunta. O sábado foi feito para os judeus literais apenas? Resposta. Não está escrito isso. O que está escrito é: Deus, que não é judeu, descansa dando exemplo. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim. Toda a carne é toda a carne, e não apenas aos judeus. 2. Pergunta. Hoje vivemos na graça, o sábado não está em vigor, faz parte da lei que foi abolida. Resposta. Não está escrito isso. Vivemos no reino da graça, mas não cuideis que venha destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Jamais a graça irá substituir a lei. Satanás foi expulso do céu por desobedecer às ordens de Deus e o mesmo ocorreu com Adão e Eva sendo expulsos do Éden. 3. Pergunta. Todos os dias são iguais para Deus, dizem. Resposta. Não é o que está escrito. O que está escrito é: portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 8 a 11. O Senhor abençoou e santificou o dia de sábado, tornando-o santo, e não todos os dias. 4. Pergunta. O verdadeiro sinal do crente é a ação do Espírito de Deus. Resposta. Está escrito, mas não só isso. O que está escrito é: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Espírito de Deus convence primeiramente do pecado, e esta ação acontece em ímpios e cristãos. Se um pecador não for trabalhado pelo Espírito de Deus, convencendo este ímpio do pecado, ele nunca se converteria. Mas é a lei que mostra qual é o pecado. Paulo afirma isso claramente. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O sinal entre Deus e seu povo é o que ele diz que é: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ezequiel 20, 12 e 20. 5. Pergunta. O sábado não é ponto de salvação. Resposta. Não é o que está escrito. O que está escrito é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. O verdadeiro cristão não se preocupa apenas com a sua salvação. Ele se preocupa em viver de toda palavra que sai da boca de Deus. 6. Pergunta. O sábado faz parte da lei de Moisés? Resposta. Não é o que está escrito. O que está escrito é: e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. As leis foram escritas pelo dedo de Deus e não pelo dedo de Moisés. 7. Pergunta. O sábado não é repetido no Novo Testamento? Resposta. Não é o que está escrito. O que está escrito é: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Jesus não tinha costumes ou hábitos que não fossem aqueles que agradavam ao Pai. O registro não está aí por acaso. Além do mais, Deus não é obrigado a repetir o que já deixou claramente estabelecido em sua palavra. E, finalmente, a promessa atravessa o Novo Testamento, inclusive, e alcança a eternidade. E será que, de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Você pode fazer parte desse grupo, a escolha é sua. Pense nisso e que Deus seja contigo.